Olá pessoal, tudo bem? Eu tô de volta. Depois de muitos meses, sem postar nenhuma atualização, eu tô finalmente aqui no Canadá, tô em Vancouver. Eu cheguei dia 19 de outubro, hoje é dia 25 de novembro, então a gente aí tem um mês e 6 dias, mais ou menos. A experiência tem sido incrível, desde que eu cheguei aqui. Realmente é um outro nível, comparando com o meu dia a dia no Brasil. É bem melhor, mas isso em termos gerais. Com relação aos amigos, minha família, todo mundo que me apoiou e que me ajudou a me trazer até aqui, que me ajudou nesse caminho, toda essa passagem, essa mudança de estilo de vida, as oportunidades que me apareceram. Eu devo muita coisa a todos, principalmente a minha noiva. Foi uma das pessoas que mais me apoiou nisso. Ao meu pai por ter me dado a oportunidade de poder estar aqui, de poder estar começando a minha vida de verdade. Pela minha mãe por ter dado todo o apoio emocional, de sempre estar me apoiando, sempre estar me ajudando de alguma forma, sempre bem preocupada comigo. Até hoje ela ainda tá. Bastante. Uma saudade bem grande de todo mundo. Não do Brasil em si, mas da minha família, dos meus amigos. O dia a dia que eu tinha lá, principalmente nos últimos meses, foram bem corridos. Foi bem difícil eu chegar até aqui. Foi realmente complicado. Foi uma coisa que eu já esperava, já tinha me planejado, já tinha me preparado para tudo isso. Então eu cheguei aqui muito mais pronto. Eu tive que lidar com muitos problemas no começo. Foi um dos motivos de eu ter demorado tanto assim pra estar gravando esse vídeo. Mas eu sei que cada esforço, cada dificuldade que eu passei, que eu venci até o momento, valeu a pena. Eu aprendi demais com esse processo. A maturidade realmente que eu adquiri nesse último mês foi absurda. O conhecimento que eu consegui concretizar, que eu consegui alcançar, os limites que eu consegui ultrapassar, foi tudo realmente muito bom. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhes como que foi todo o processo nesse vídeo. Vai ser um vídeo um pouco chato até, mas não importa, eu vou atualizar vocês, todo mundo que tava ansioso pra saber como que foi, como que tá sendo. Então eu vou começar do começo. Sobre a viagem, foi muito tranquilo, não tive nenhum problema grande assim que não pudesse ser resolvido. Eu saí dia 18 do Brasil. Eu acabei. Na verdade, a companhia aérea, a Air Canada, acabou mudando um dia pra frente a minha viagem. Então, ao invés de ser na terça-feira, acabou sendo na quarta-feira. Deixa eu só confirmar aqui se a data foi realmente essa. Quarta-feira. Sim, foi na quarta-feira a viagem. Ia ser na terça-feira, mas felizmente foi na quarta. Que ainda não foi uma semana depois, foi realmente só um dia depois, não teve problema, consegui ajustar. Foi uma semana antes, então a gente conseguiu ajustar bem os horários ali, foi bem tranquilo a minha ida. Adorei passar os últimos momentos com a minha família, com a minha noiva. Realmente foram momentos assim bem emocionais, assim, com uma carga emocional muito grande pra mim. Eu tenho certeza que pra eles também foi, porque que eu percebi, né? E eu tô feliz de estar aqui, pelo menos, de ter dado tudo certo.
Mas eu fiz a viagem ali no dia 18. Cheguei em São Paulo umas 8 e pouco da noite pra pegar o... 8 e pouco da noite, não, mentira, perdão. Cheguei umas 5 horas da tarde, na verdade, perdão. 8 horas da noite era o horário do avião lá. Eles acabaram falando que tinha um problema com o avião, que não tinha lugar, não sei o que, mas foi tudo resolvido. Foi só uma falta de comunicação ali. Peguei o avião umas 8 e pouco e cheguei em Toronto. Era acho que 7 horas da manhã. Ou 5 horas da manhã, não lembro exatamente o horário, mas enfim. Cheguei umas 5 e pouco, 6 horas da manhã aqui em Toronto. Cheguei no Canadá, no caso. Foi muito legal, porque eu comecei a ver a diferença cultural, a diferença das pessoas, assim, a aparência, como que é o ambiente, falar inglês no momento ali, foi um baque bem grande. Mas foi bem bom. Tava sozinho ali, realmente tinha que me virar e fazer as coisas e tudo. Em Toronto eu tive que passar pela imigração. A imigração foi bem tranquila, não tive nenhum problema. Eu dei as únicas 2 documentações que eu precisei, basicamente foram o meu LOA, né, o Letter of Acceptance do colégio, e o meu passaporte. Só precisou desses 2. Eu respondi perguntas sobre a minha estadia, quanto tempo que eu ia ficar, até quando que ia acabar o curso, o que eu tava fazendo aqui também. E logo na mesma hora ali já recebi a carimbada no passaporte, que eu já tinha sido aceito. E eles me deram 2 documentos, o Study Permit e o Work Permit. Então eu posso estudar e trabalhar aqui, que é o que eu já estou fazendo, inclusive. Mais sobre isso mais pra frente. Saí de lá, peguei o avião pra Vancouver, umas 7 horas da manhã, 7h20. Então foi um horário bem apertado ali, passar pela imigração. Mas foi tudo bem tranquilo. Eu peguei o avião, vim pra Vancouver aqui, foram cerca de 5 horas de viagem. Eu cheguei umas 9 horas da manhã, saí umas 7 pra chegar umas 9 e pouco aqui, quase 10 horas por aí. Porque a gente tem a minha matemática não tá errada, porque a gente tem um fuso horário. Então foram ali acho que 2 ou 3 horas de diferença de horário só. Toronto era 1 hora menos e Vancouver era 4 horas a mais. Agora, como saiu o horário de verão, são 5 horas a mais. Então, agora são 10h46 aqui. Aí no Brasil deve ser 3h46 da manhã. Eu cheguei aqui. Primeira coisa que eu fiz foi pegar minhas malas, obviamente. Fui comprar um Compass Card. O Compass Card é o que a gente usa para poder ir de um lado pro outro no transporte público. Eu coloquei cerca de $40 quando eu cheguei em dinheiro. Eu fui numa vending machine que eles têm do Compass Card, né? Ele me dá na hora ali o cartão e já coloca o dinheiro que eu coloquei, né? Peguei o Skytrain, que eles chamam aqui de Skytrain, né? Não é metrô, trem, é Skytrain. Peguei o Skytrain pela Canada Line, que é a linha ali que tem do aeroporto até o centro da cidade. Foi tudo muito corrido, foi bem difícil registrar qualquer coisa assim. De vez em quando eu parava pra tirar foto, mas enfim, eu não sabia como é que era aqui a cidade, questão de segurança, então eu me limitei um pouquinho ali, tirei uma foto ou outra. Vou tentar colocar alguns vídeos que eu gravei, algumas fotos que eu tirei nesse meio tempo, só para vocês verem como é que é aqui o local. Então, durante a minha breve estadia em Downtown, eu acabei errando a linha que eu ia pegar. Eu devia ter pego a Expo Line, eu devia ter parado numa estação, daquela estação eu ia para outra estação, só que eu acabei errando. Então, acabou acontecendo isso. Felizmente eu fui parar em Vancouver Central Station, se não me engano. Vancouver City Central Station, eu acho que é. E eu fui pra Granville, que era uma estação que era um bloco só de distância, que é na Granville, é onde passa a Expo Line. Peguei a Expo Line e eu vim direto pra o Airbnb que eu ia ficar durante as 2 semanas e meia, mais ou menos, pra depois vir pra Homestay, que é onde eu tô agora.
Inclusive essa vai ser minha última semana aqui, como hoje é dia 25, dia 2 de dezembro vai ser meu último dia aqui. Eu já tenho um outro lugar, mas enfim, mais sobre isso mais pra frente. Cheguei ali na estação que eu ia descer. Felizmente o meu anfitrião do Airbnb foi me buscar lá, me ajudou com as malas, me levou até casa, me deu as boas-vindas a Vancouver. Primeira pessoa que realmente eu consegui conversar. O nome dele é Mike. Ele é chinês, mas ele mora aqui há 15 anos já. No começo foi bem difícil entender o inglês, mas depois de um tempo eu consegui pegar um pouquinho mais, porque tem suas particularidades por causa do sotaque chinês. Mas a comunicação foi muito boa, a gente não teve nenhum problema com relação a isso. Eu até gostei porque foi um desafio bem grande pra mim. Eu poder conversar com alguém em inglês que não fala exatamente o inglês que eu já estava acostumado. Então foi bem interessante a experiência. O Mike é um cara muito gente boa, me ajudou bastante. Fiz várias perguntas pra ele, como é que funcionava aqui na cidade, a região. Ele me passou alguns locais pra eu ir, pra caso eu precisasse comprar algumas coisas. Fui, por exemplo, no Walmart, tinha um McDonald's ali perto, eu tava sobrevivendo muito de McDonald's nos últimos dias. Nos primeiros dias, quer dizer. Realmente era mais fácil pra mim, eu já tinha meio que uma mesma experiência no Brasil, com autoatendimento, só que aqui a diferença é que eles tinham que no aplicativo você pode logar direto nos autoatendimentos, né? Pelo menos no Brasil eu não lembro de ter isso. Enfim, saindo disso, né? Eu fiquei as 2 semanas e meia lá no Airbnb, eu passei bastante, tirei muita foto. Eu fiquei na cidade de Coquitlam, né? Que eu não cheguei a comentar sobre isso, mas eu fiquei durante essas 2 semanas e meia em Coquitlam, que é a cerca de 1 hora de downtown, pelo transporte público. Talvez um pouquinho menos, ali uns 50 minutos, 45 minutos. Mas foi um lugar bem bom, assim, inicial. Era meio que um bairro coreano, então tinha muitos negócios, muitas lojas, restaurantes coreanos. Não cheguei em nenhum deles, de verdade, assim, alguma coisa muito coreana, assim, não cheguei aí. Não fui comer em local coreano ainda. Já tô aqui há um mês e uma semana, mas ainda não consegui ir em um lugar que seja comida coreana, então não cheguei a experimentar. Mas eu experimentei outras coisas já, com certeza. Eu fiquei essas 2 semanas e meia lá, mais pra procurar emprego e tudo mais. Conhecer a região, entender como é que funciona a cidade, pesquisei bastante coisa. A primeira semana eu sobrevivi com o meu celular só, então dei um jeito ali de sobreviver durante o dia só com o celular. Tinha um dia ou outro que eu chegava com uns 20% de bateria, isso que meu celular dura 2 dias. Só que eu tava usando bastante pra me encontrar nos lugares, pesquisar coisa na internet, então eu fiquei usando durante o dia inteiro. Praticamente todo dia eu saía pra conhecer, pra ir pra downtown, pra ir pra outra parte da cidade, procurar emprego, entregar currículo. Mas não cheguei a precisar, não precisei entregar muito currículo na mão porque eu tava muito mais no Indeed, que é a ferramenta que eles usam aqui mais pra procurar emprego, assim. Tem o Kijiji também, mas o Kijiji eu não cheguei a usar. Talvez outras ferramentas também tenham, mas eu não usei e não precisei também. Eu. Depois dessas 2 semanas e meia que eu fiquei em Coquitlam, eu vim pra cá, aqui pra Surrey, no caso, nesse homestay. Eu vim de Uber pra cá porque eu tava com muita coisa pra trazer pra cá. Eu tava com 2 malas, uma grande, uma de mão e uma mochila. E eu tava com 2 sacolas com comida e tudo mais. Então eu precisei de uma ajuda pra poder trazer tudo. Tava chovendo na hora e quando eu cheguei aqui parou de chover, então foi muita sorte. Eu cheguei aqui, a família é filipina. Eu tô com mais outros 10 estudantes aqui morando na casa, uma casa bem grande. Eu comecei primeiro no segundo andar. Eu fiquei cerca de 1 semana e meia no segundo andar ali. Sinceramente, eu preferia o segundo andar, mas tudo bem. Lá tinha carpete, era mais quente, era uma cama de casal maior. Essa daqui é uma de solteiro, mas é muito confortável. Aquela cama era a mais, mas essa daqui também é muito confortável. Tinha mais espaço no armário também. Enfim, eu tô só reclamando aqui. E aí eu fiquei esse tempo aqui nessa casa. Tô ficando esse tempo nessa casa agora, mas mês que vem eu já tô mudando pra um outro local, que é ali meio que no norte de Burnaby. Burnaby é uma outra cidade que é um pouquinho mais próximo de downtown. Você fica cerca de meia hora de Skytrain, no máximo acho que meia hora, é bem rápido ali.
um pouquinho mais perto, é mais barato do que aqui até. A dona do local, ela é muito gente boa, ela segurou durante 3 dias o quarto ali, porque eu não tinha, eu tinha tido alguns problemas com relação ao pagamento, mas eu vou tentar comentar um pouquinho disso depois. Dia 6 de novembro começaram as minhas aulas, mas antes de comentar sobre as aulas, eu tenho que comentar sobre o problema que aconteceu. Porque eu me planejei para ter aulas à noite, das 6h15 até as 9h15 por aí. Só que uma semana antes, então na quinta ou sexta-feira, que as aulas começavam na segunda, então na quinta ou na sexta eu recebi um e-mail do colégio me falando que as aulas iam ser das 3 às 6 da tarde. Mas obviamente eu não vim preparado para isso, porque eu tinha já conseguido um emprego, e meu emprego ele era nesse horário. Ele batia de manhã e à tarde. Então eu ficava até umas 4 horas da tarde no meu emprego, só que assim, eu tinha aula, então o que que eu ia fazer, né? Eu já tinha conseguido emprego antes, eu tô trabalhando no momento numa empresa que terceiriza serviços. O primeiro serviço que eu fui fazer, eu precisei comprar muita coisa, precisei comprar um capacete, porque eu fui fazer General Labor, eles chamam aqui, então trabalho genérico, trabalho geral. Era pra uma construtora a Ledcor, então eu trabalhei pra Ledcor só por um dia, foram 8 horas de serviço, enquanto eu ainda não estava trabalhando, não estava estudando. E eu tive que comprar o Steel Toe Shoes, então é um tênis com uma ponta de aço, ponta de ferro, ou sapato, né, enfim. Eu tive que comprar luva, eu tive que comprar um safety vest também, tá tudo aqui, inclusive, deixa eu até pegar o capacete de construção, que legal. Tem umas mascarazinhas aqui que eu posso usar também em algum momento. Eu tive que comprar essas coisas, então eu gastei alguns dólares aí só pra comprar tudo. Deu cerca de $220 pra comprar todo o pacote. O mais caro foi o tênis, que foi $140, então bem caro, comprei na Walmart. Mas é um tênis bem bom, realmente uma qualidade muito boa. Ele esquenta bem meu pé. Comprei 6 pares de meia longa para trabalho, assim, para serviço por $10. Também acho que foi um preço relativamente decente. As meias não são as melhores, não são as mais grossas, só que elas funcionam pro meu objetivo. Então, pra mim, tá servindo. Trabalhei nessa construção. Foi, se não me engano, dia 30 de outubro, se não me engano. Deixa eu ver. Não, acho que foi dia 3. Foi dia 3 de novembro. Então foi um tempinho antes ali de começar as aulas. Foi bem em cima da hora que eu recebi a notícia que eu ia começar a estudar à tarde. Eu vou até tentar colocar as imagens de onde eu trabalhei lá, porque era um prédio bem bonito. Eles estão construindo uma nova estação. Perto de Kitsilano, é uma região um pouquinho ao sudoeste de downtown. Foi bem legal, foi um serviço bem interessante, primeira vez que eu realmente trabalhei aqui em Vancouver, né? Então foi uma experiência muito boa para eu entender como é que funcionam as coisas aqui, como é que as pessoas lidam com os problemas. E eu tô bem feliz de eu ter conseguido isso por conta própria, porque realmente eu corri atrás. Essa empresa que eu trabalho agora, ela me ajuda bastante com relação a procurar serviços que sejam num horário que se adapte melhor a mim, por causa das minhas aulas. Mas é bem bom realmente, porque pra mim tá ganhando qualquer dinheiro aqui, tá valendo. E o que eu tô fazendo nesse momento, eu tinha trabalhado também num outro lugar, que foi na outra sexta-feira. Eu tinha trabalhado à tarde só movendo umas caixas dentro de um galpão bem grande de uma loja de roupas. Então foi bem bom, tinha algumas coisas bem pesadas. É uma loja de roupas, só que mais de segurança, assim. Então eles tinham alguns outros itens de segurança, assim. Mas foi bem bom, trabalhei essas 4 horas e me ajudou bastante também. Eu tinha aula no dia, mas eu faltei na aula realmente pra focar e trabalhar nesse lugar, porque eu tava precisando muito mais dinheiro do que ir pra aula. Não perdi muita coisa, porque foi bem tranquilo, as aulas estão sendo maravilhosas, eu não tenho de que reclamar. A ALEC que eu tô estudando agora, realmente ela é muito boa, ela funciona assim muito bem, as aulas são ótimas, ótima qualidade. É puxado as atividades que a gente faz. Eles sempre tentam acompanhar os alunos.
A gente tem uma participação bem legal na turma, o pessoal da minha turma é bem, assim, bem gente boa, é todo mundo muito bom de conversar, a gente tem uns papos muito bons. Então eu não tenho que reclamar, assim, o ambiente que a gente vive, assim, como estudante de intercâmbio, é maravilhoso. Eu não, assim, eu não posso, não tem nada de ruim que eu posso falar da ILEC. Eles têm um atendimento bom, as aulas são muito boas, o pessoal que estuda lá também maravilhoso, o ambiente é ótimo. Eu tenho tudo que eu preciso lá, basicamente. Não tem computador só, mas eu consigo usar todo o ambiente, tem Wi-Fi, funciona, é uma beleza. É, enfim, tem as atividades também extracurriculares que a gente participa com os outros alunos. De vez em quando tem festas, tem aulas de yoga, tem feiras de estudantes para você em outra para você conhecer outras instituições de ensino. E eu tô curtindo bastante realmente participar de tudo que tem. Mas enfim, as últimas 2 semanas agora, desde o dia, deixa eu ver, dia 13. Desde o dia 13 eu tô trabalhando numa empresa fixa, né? Num horário fixo. Então eu tô trabalhando, na verdade, desde o dia 14, porque segunda-feira foi feriado aqui. Acho que foi o dia dos veteranos, alguma coisa assim. Mas dia 14 eu tô trabalhando numa empresa aqui, todo dia, durante 7 horas, que é o horário que eu tô tendo, né? Então eu trabalho das 7 às 2 da tarde. E daí eu tenho só 1 hora entre o trabalho e o curso para poder chegar até lá e às vezes até comer alguma coisa. Mas tá um trabalho bem legal, eu tô fazendo limpeza industrial, então eu tô numa empresa com 5 galpões e eu ajudo a fazer a limpeza do local, carrego coisa pesada de vez em quando, limpo muita coisa, eu assisto o pessoal com descarregamento e eu ajudo com, no geral, uma limpeza assim, industrial realmente bem pesada, eu diria. Eu uso de vez em quando um aspirador de pó, pano pra tirar pó de cima das máquinas. Eu uso meio que um produto que é tipo um bleach, que é alvejante, né, pra gente tirar o excesso de sujeira que tem nas coisas. Carrego pellets, carrego, enfim, bastante coisa. Mas é um trabalho bem legal de se fazer. Eu não reclamo realmente, porque eu tô precisando de dinheiro. O serviço lá é bom. Meu supervisor é um cara muito gente boa, muito tranquilo, assim. Ele é bem aberto, assim, com a gente. Ele é bem sincero. Ele mostra pra gente com exemplos como que a gente faz algumas coisas. Então ele ajuda, ele bota a mão na massa mesmo. Tá lá com a gente quando precisa. Ele gosta bastante de proatividade. Eu sinto que eu sou uma pessoa bem proativa, né, nesse local. Então, pra mim, tá valendo. Acho que ele tá gostando bastante do serviço. Ah, e aí, enfim, meu dia a dia tá sendo bem puxado. Eu saio de casa às 5h45 da manhã pra pegar o ônibus aqui na frente. Vou até a Skytrain, chego lá pelas 6h30 por aí. Eu tô tomando café da manhã no McDonald's todo dia. É um café da manhã bem bom, barato. Eu gasto em torno de entre 6 e 9 dólares todo dia. Só no café da manhã, né? Mas baseado no que eu ganho, pra mim tá tranquilo. Eu consigo me manter, consigo pagar minhas contas todas. Ganho bem, realmente. O meu almoço. Muitas vezes eu tô comendo pizza na hora do almoço porque realmente não tem outro lugar e eu não tenho tempo pra ir comer. Eu tenho 30 minutos só e o local mais perto de comida é esse lugar de pizza que já tá pronto, então eu não tenho que esperar. E é 6,75, são 2 pedaços de pizza que eu posso escolher, que é maravilhoso. Uma opção, são várias opções de pizza, assim, muito gostosas, são muito gostosas. E mais um refrizinho, daí uma latinha de Pepsi, de Sprite, Coca, enfim. Então tem esse lugar daí que eu vou praticamente todo dia. Depois disso eu vou pra aula, e às vezes à tarde na aula a gente eu saio com o pessoal, um grupo assim de pessoas pra gente comer fora. Falando um pouquinho sobre o inglês, que eu acho que eu devia ter comentado já desde o começo do vídeo. Mas falando um pouquinho sobre inglês, eu vejo que pra mim inglês tá sendo uma coisa muito fácil. Eu não tô tendo dificuldade nenhuma com comunicação. De vez em quando eu só, sei lá, esqueço uma palavra, mas sinceramente não importa tanto assim porque o pessoal acaba entendendo o que eu quero dizer
e a nossa comunicação é muito boa por causa disso. É mais difícil eu me comunicar com os outros alunos, assim, que tem um nível um pouquinho mais baixo de inglês, mais baixo entre aspas, né, porque eles sabem falar inglês, só que é muito difícil por causa de sotaque, às vezes eu não lembro muita palavra, tem conexões que ainda faltam ali, eu fico tipo, não, mas você quer dizer isso aqui e tal. Mas aí a gente acaba se ajudando e é maravilhoso, assim, essa troca que a gente tem. Assim como eu tenho dois colegas que são japoneses e eu acabo conversando com eles um pouco pra aprender um pouquinho mais. Até sobre a cultura também. Eles levaram a gente num local que se chama Suki, que é uma rede de restaurantes que são de... Eles focam em comida milanesa, assim, comida japonesa milanesa. É breadcrumbs, eu não lembro agora o nome certinho. Mas é bem gostoso, foi bem maravilhoso. Meu Deus, esse pessoal manda bem em escolher lugar. É relativamente caro, mas assim, comparado com o Brasil, ainda é barato. Então, a qualidade que a gente recebe, o serviço que a gente recebe é barato. Tem a questão do atendimento vir com gorjeta, às vezes. Os asiáticos, principalmente, eles têm essa questão com gorjetas, que eles já acabam incluindo na conta final. Mas a maioria dos lugares aqui, você escolhe se você vai querer dar gorjeta ou não. A gorjeta mínima aqui é 15%, ou 18%, acho que a maioria é 18%, mas tem lugares que são 15%. Eu geralmente não dou gorjeta por enquanto, porque realmente eu não consigo dar, eu preciso, tipo, daquele dinheiro muito, então eu não dou. Mas eu sei que, assim, o serviço é muito bom e quando eu puder, quando eu tiver condições, eu provavelmente vou fazer isso, se receber um atendimento bom, claro. Eu nem sei muito mais o que comentar aqui. Eu sei que eu passei por poucas e boas aqui já. Um dos meus cartões de débito que eu tava usando aqui do banco, que é o TD Bank, né, o meu banco. Do TD Bank eu tava usando o cartão e o cartão foi engolido por uma máquina, por um ATM, basicamente. Ela foi engolida e não me devolveram mais o cartão. Aí eu tentei ligar pro banco, não tinha muito o que eu fazer. Eu só peguei e bloqueei o cartão na hora. Acabei tendo que pagar com o cartão do Nubank, que é um cartão internacional. Aí tinha uma conversão meio alta ali, mas tudo bem. Resolvi o meu problema na hora. No outro dia, eu já fui num branch do TD e fiz outro cartão. Então, a experiência tem sido bem boa. Eu, sinceramente, eu tô vivendo exatamente o que eu esperava que eu estivesse vivendo. Então, eu já tinha planejado pra isso, eu tava pronto. E eu espero que continue sendo assim. Eu vou tentar atualizar um pouquinho mais, com mais frequência. Talvez eu não consiga tanto, é só agora que eu realmente consegui parar, me concentrar e fazer isso. Então eu peço desculpas por ter demorado tanto assim pra fazer um vídeo. Só que realmente eu precisava desse tempo, eu precisava me organizar, precisava estar pronto, precisava ter um pouquinho mais de noção do que eu tava fazendo. E bom, agora eu tenho. E eu posso dar esse feedback pra vocês. A todos que estavam bem preocupados comigo, que eu não tava dando notícias, eu tô vivo ainda, tá tudo bem, eu só tô com um dia a dia muito puxado. Tem dias que eu saio 5 e pouco da manhã e eu só volto 9 horas da noite. Então, eu precisava de um tempo pra descansar, comer, ficar de boa, pensar, jogar um pouquinho. Comprei um notebook aqui, inclusive, esqueci de comentar, mas comprei um notebook aqui. Tá salvando minha vida. Precisei comprar uma memória também pra poder melhorar o PC, porque ele tava travando bastante. Ele não foi necessariamente feito pra Windows 11. O Windows 11 usa muita memória, e eu acabei tendo que comprar mais um, de 8. Mas resolveu. Enfim, não vou mais encher o saco de vocês hoje. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham, sei lá, aprendido alguma coisa ou entendido alguma coisa sobre o Canadá. Já a experiência é bem boa, muita gente nova. Tem só o problema aqui em Vancouver que praticamente todas as drogas são liberadas. Então tem muita gente cracuda na rua, tem muito drogado na rua, gente roubando, gente gritando, tendo overdose, enfim. E realmente é bastante, não é pouco. Você anda em downtown assim, você encontra o pessoal andando tipo muito torto, a pessoa falando alto sozinha, gritando. De vez em quando tem isso. Então, esse é um dos pontos negativos, eu diria. Vancouver, sinceramente, por todo o resto estaria tranquilo, mas por causa disso, realmente a cidade não é uma das melhores. Vancouver especificamente, porque Vancouver é onde essas drogas todas são liberadas e o governo ainda paga pra esse pessoal continuar se drogando. Eu não entendo isso.
Enfim, decisão deles. Muito provavelmente eu não vou ficar mais em Vancouver. Então, aqueles que estavam esperando que eu fosse ficar, que eu achei, pô, cidade maravilhosa e tal, a longo prazo não é uma boa escolha. Desculpa pra aqueles que estavam pensando que Vancouver era uma boa cidade. Mas a longo prazo, tipo, 5 anos aí, não é uma boa escolha de cidade pra se morar. Eu provavelmente vou mudar, realmente. Tô pensando em Calgary agora. É uma cidade um pouquinho mais no interior, ali de Alberta. Mas é uma cidade grande, tá com um polo tecnológico muito grande, aumentando, assim, tá grande, tá engrandecendo, assim, eles dão bastante foco em startups. E vamos planejar, né? Vamos ver umas ideias aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Talvez as coisas mudem mais pra frente, não sei, mas por enquanto a especulação é essa mesmo. Agradeço a você que assistiu o vídeo até agora. Se você assistiu tudo ou não, não faz diferença pra mim. Sinceramente, esse vídeo é muito mais um diário do que outra coisa. Mas eu agradeço por você que assistiu tudo. Que você assistiu só uma parte. Só por você estar aqui já tá valendo pra mim. Agradeço de coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Com mais atualizações, com mais algumas dicas. Não sei. Não sei qual formato que eu vou manter. Tem que gravar vídeo pro outro canal agora. Mas, enfim. A gente se fala mais pra frente, pessoal. Até mais.